Oi, criançada da videira, tudo bem? A paz do Senhor, eu sou a tia Mari. Então vamos para mais uma palavra hoje. O tema é: quem ama, obedece. Então vamos para o versículo 1. Está lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 15, que diz assim: Se vocês me amam, guardarão o meu mandamento. Então agora a tia vai repetir devagar e vocês repetem. Se vocês me amam, guardarão o meu mandamento. Mais uma vez. Se vocês me amam, guardarão o meu mandamento. Certo? Então agora nós vamos para a história. A nossa história está lá no livro de Mateus, no capítulo 21, do versículo 28 ao 32. E a história diz o seguinte, ela é bem curtinha. Jesus estava falando sobre a parábola dos 2 filhos. Tinha um certo homem que tinha 2 filhos. Ele chegou lá no primeiro filho e falou assim: Filho, vai trabalhar na vinha hoje. Daí ele falou: Não, eu não vou. Estava meio preguiçoso, mas depois ele se arrependeu e foi. Daí o pai chegou no segundo filho e pediu a mesma coisa: Vá trabalhar na vinha hoje. E ele falou: Não, pai, eu vou, pode deixar que eu vou. Mas daí ele não foi. Daí Jesus perguntou para o povo quem na verdade tinha obedecido ao pai. E todo mundo falou: o primeiro filho, né? Que por mais que ele tenha falado que não tinha, que ele não iria, ele foi, na verdade. E daí Jesus dá uma chamada de atenção no povo, falando o seguinte, que os publicanos e as pessoas de má fama estavam entrando no reino de Deus antes do povo. Mas como? Bom, daí Jesus foi explicar o seguinte: João Batista, que veio antes de Jesus, né, ele pregava a palavra, falava as coisas que Deus falava para ele falar para o povo, e ninguém acreditava nele, o povo não cria, não dava atenção para ele, mas os publicanos, as pessoas de má fama, as pessoas que não eram bem vistas pelo povo, eles deram atenção. Eles creram na palavra de Deus e eles se arrependeram, foram salvos antes do povo. E mesmo depois dessas pessoas que eram ruins terem se arrependido, o povo não se arrependeu e continuou descrente. E o que a gente pode aprender com essa palavra? Bom, a primeira coisa é que muitas vezes a gente não sente vontade de obedecer a Deus. Isso é um fato. Veja, na história a gente tem 3 exemplos. O primeiro, né, era o filho que disse que não ia. Ele não estava com vontade de obedecer ao pai dele. Mas no final ele foi. O segundo filho disse que ia e não foi. Né? Depois ele perdeu a vontade e não foi. E o povo, né, que não cria no que João Batista pregava. Então, muitas vezes a gente não sente realmente vontade de obedecer a Deus. Às vezes a gente acha que não vai conseguir, ou a gente realmente tem preguiça. Mas isso pode ser consertado, olha só. Olha o que a Bíblia nos fala. A Bíblia diz que o coração é enganoso. O coração do homem é enganoso. O que isso significa? Que a gente não pode se deixar levar pelo que a gente sente, mas sim pelo que realmente é certo fazer. Então a gente tem que pensar nessas horas, tem que parar um pouco e pensar. Por exemplo, quando a gente está com raiva, a gente já não pode ir saindo falando um monte de besteira. Não, a gente tem que pensar e se acalmar, porque o nosso coração se engana. Olha só lá na história. O povo se enganou 2 vezes. Por quê? Eles não creram na palavra de João Batista. Daí os publicanos creram, as pessoas ruins creram, se arrependeram e o povo ainda não creu mais uma vez. Então eles se enganaram 2 vezes. Então a gente tem que sempre estar atento, prestando atenção, para a gente não deixar o nosso coração nos levar para caminhos errados. Só o que mais pode nos ajudar nessa história. Se Deus nos ama de tal maneira, quanto mais a gente conhecer Ele, quanto mais a gente conhecer a palavra dEle, nosso amor por Ele vai crescer ainda mais. Quando a gente for obedecer Ele, não vai ser por raiva, não vai ser por tristeza, vai ser com amor, vai ser com alegria. Lá na história, os publicanos e as pessoas que não eram bem vistas pelo povo, eles tinham uma vida errada. Mas daí quando eles creram e conheceram a palavra de Deus e entenderam a palavra do Senhor, eles amaram a palavra de Deus. Então, quando eles foram obedecer ao Senhor e entregar a sua vida para Cristo, foi de uma maneira leve, de uma maneira alegre e cheia de muito amor. Certo, criançada? Então acabou agora a nossa história. Hoje a palavra foi um pouquinho mais curta, mas eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar. Então agora a gente vai para a oração.
Então agora a gente vai juntar as nossas mãozinhas, vamos fechar os olhos, abaixar a cabeça e repitam com a tia. Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço por mais essa palavra. Coloca ela dentro do meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Então, não esqueçam de fazer as atividades, escutem os louvores, mantenham-se conectados com o nosso Senhor Jesus. Um beijo grande da tia e fiquem com Deus. Tchau, tchau.